Então, vamos dar início a mais uma doutrinária, agradecendo ao Mestre Jesus por mais essa bênção. E na noite de hoje, dando sequência ao estudo do Evangelho, no capítulo 9, com o tema da cólera. Bem-aventurado aqueles que são mansos e pacíficos. Então, é só agradecer ao Mestre, a espiritualidade maior, e assim que a gente possa receber esses fluidos de amor, de paz, de harmonia, envolvendo a nossa palestrante, nos dando essa contribuição para que possamos vivenciar o Evangelho com mais clareza. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. É com você, Juscelia, muita paz. Ok. Irmãos, amigos, ele falou palestrante, conversadeira, vamos dizer assim, vamos bater um papo, vamos dialogar, vamos conversar, vamos trocar ideia. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez nessa casa que nos acolhe, nos dando a oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus, os ensinamentos dos Espíritos, irmãos e amigos que nos convidam à nossa mudança, à nossa transformação, à nossa reforma íntima. Porque, bem como falou o nosso mestre, ele nos disse ou nos pediu para conhecermos a verdade e a verdade nos libertará. E só através do estudo, só através do conhecimento é que nós iremos adquirir essas verdades que nos liberta. Liberta de quem e de quê? Liberta de nós mesmos, daquilo que nós nos prendemos no passado dessa existência, no passado de outras existências, e nós estamos trazendo preconceitos, nós estamos trazendo atavismos, nós estamos trazendo uma série de desafios que foram criados por nós mesmos. E hoje, com o conhecimento da doutrina espírita, graças à bondade e à misericórdia de Deus e dos espíritos irmãos e amigos, nós estamos aqui aprendendo verdades que nos libertam, tendo a oportunidade de adquirirmos conhecimentos que nos libertam. E isso é muito importante que venhamos a refletir, é muito importante que sejamos gratos a Deus por todo esse manancial que ele tem nos dado de presente e também aos espíritos irmãos e amigos. Eu agradeço imensamente a cada oportunidade que eu tenho de, de participar de alguma tarefa, porque quando nós participamos de algum trabalho, de alguma tarefa, a primeira pessoa que é convidada à mudança e à transformação somos nós mesmos. Por quê? Porque a vida nos convida a fazer o estudo com antecedência, a entrar em contato com informações que venham nos libertar. E cada tema que eu recebo, eu fico a refletir por que ou para que, né, que a vida me deu de presente esse tema, a cólera. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou pequena de tamanho. Nem vou dizer, nem vou dizer quanto eu meço, mas tem momentos na minha vida que quando eu fico aborrecida diante de alguma situação, gente, parece que eu cresço e fico com 2 metros de altura, 3 metros de altura. E quando eu recebi esse convite falando sobre a cólera, estudando, que já tinha estudado várias vezes, e lendo e refletindo sobre o que esses dois espíritos
nos fala, nesses 2 itens, eu vim entender por que me foi oferecido, viu, seu Adalberto, esse tema. Então, assim, cada tema, cada mensagem que a gente abre do Evangelho é um convite à nossa mudança, é um convite à nossa reflexão, é um convite à nossa transformação. A nossa transformação. Nós sabemos da necessidade de buscarmos a ajuda com os profissionais quando nós estamos com alguma dificuldade que não sabemos administrar sozinhos. Existem os psicólogos, existem os psicanalistas, os psiquiatras, uma linha imensa de terapeuta. Mas se a gente pegar o Evangelho do Cristo, a depender do momento que nós estamos vivendo, passando, e a gente abrir, a gente vai encontrar a diretriz, a direção, a receita, o caminho, para a gente compreender o que nós devemos fazer nesta hora, nesse momento, que nós estamos passando por esses desafios. Então, abrir o Evangelho do Cristo, estudar uma mensagem do Evangelho, refletir sobre ela, é de suma importância para todos nós, para a nossa vida. E hoje, como já foi falado aí pelo nosso irmão Adalberto, nós iremos conversar sobre a cólera. Nós vamos encontrar esse tema em Mateus, lá no capítulo 5, no verso 5, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, onde fala sobre bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Essa mensagem ou esse tema está no item 9 e 10, que são 2 mensagens. A primeira mensagem de um espírito que não quis se identificar, ele apenas deu o nome de espírito protetor, e a segunda mensagem é de um espírito que se identificou como eu não sei se é assim que pronuncia exatamente, mas eu entendo que seja Hahnemann. Não tenho certeza absoluta se é assim que pronuncia. Então, são 2 mensagens que esses espíritos, eles ajudaram a Kardec colocar lá no Evangelho, falando sobre a cólera. Nós não vamos ler a mensagem na íntegra, porque eu acredito que nós que estamos aqui, que estudamos a doutrina espírita, já temos o conhecimento dessas mensagens. Nós trouxemos uma reflexão baseada nessas 2 mensagens para nós refletirmos e pensarmos. A cólera, nós podemos entender, refletir, que é um grande convite, ou esse tema cólera, né? É um grande convite que esses 2 espíritos estão nos fazendo para vencermos ou educar as nossas emoções. E aí vem uma pergunta iniciando a nossa conversa: quem de nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, nunca se arrependeu de uma palavra dita em um momento de raiva? Eu mesma já fiquei extremamente arrependida por não poder ter contido determinadas palavras em momentos de impulso. E muitas vezes falamos, agimos sem pensar, trazendo grandes dificuldades para a nossa vida. Então, meus irmãos, a cólera, ela é uma emoção humana, faz parte da nossa condição
humana de espíritos imperfeitos que ainda somos. Sentir indignação diante do mal é totalmente natural, principalmente no mundo que nós vivemos. O problema, ele começa quando cada um de nós perdemos o domínio de nós mesmos e permitimos que a ira, a raiva, a cólera dirijam as nossas palavras, as palavras que saem da nossa boca. E aí nós nos lembramos que a boca fala do que está cheio o coração. Não foi isso que Jesus nos disse? Então, quando nós pronunciamos uma palavra agressiva, envolvida com esse sentimento de ira, de raiva, de ódio, de cólera, é porque o nosso coração está dominado, cheio desse sentimento ou dessas emoções. Jesus, como nós falamos lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, e também em Mateus, ele nos convida a sermos brandos e pacíficos. A sermos brandos e pacíficos, porque estes que são brandos e pacíficos herdarão, possuirão a terra. Mas ser brandos e pacíficos não significa sermos fracos, não, de maneira nenhuma. Quando Jesus nos pede para sermos brandos e pacíficos, ele está nos convidando a entendermos como eu devo movimentar essa força dentro de mim. Como eu devo? Por quê? Porque ser brando e pacífico é vencer a nós mesmos. É nos conter diante de determinadas emoções que possa, como no caso da cólera, que possa nos trazer prejuízo. Então, o que é a cólera segundo o Evangelho ou o Espiritismo? O que é a cólera? E Kardec ele vem nos explicar que a cólera é uma explosão das paixões inferiores que nós trazemos em nossa alma, e quase sempre ela é alimentada pelo orgulho e pelo egoísmo, como também nos disseram os espíritos superiores e disseram para Kardec que o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade. Então, quem perde o controle de si mesmo, deixa de raciocinar, não raciocina direito, fere aqueles que dizem que ama, porque, na verdade, quando a gente ama, a gente respeita, mas muitas vezes dizemos que amamos, mas esse amor ainda não está na condição da forma de amar que o Cristo nos ensinou. Quando nós nos deixamos envolver por essa emoção que é a cólera, nós agimos ou temos atitudes que podemos nos arrepender depois, nós sabemos disso. Então, o convite dos espíritos superiores, inclusive Kardec, Jesus e tantos outros, é para nós criarmos o hábito, né? O hábito de fazer esse mergulho para dentro de nós e nos perguntarmos: o que eu estou fazendo? A forma que eu estou agindo condiz com o que eu estou aprendendo? Porque quando nós nos deixamos envolver por essa emoção da cólera, nós criamos débitos muito grandes perante as leis de Deus e a nossa própria consciência.
nós vamos nos cobrar daquilo que nós fizemos ou diante daquilo que nós realizamos. Quantos irmãos nossos, inclusive nós, não digo assim de forma tão intensa, já realizamos, já fizemos alguma coisa que depois nós nos arrependemos, a nossa consciência ficou presa naquela palavra, naquela ação que nós tivemos. Então, quando nós agimos de forma impensada, criando situações embaraçosas para a nossa vida e para a vida dos nossos semelhantes, nós nos comprometemos perante as leis de Deus e também a nossa consciência. Então, a cólera ela é apresentada como uma das paixões que mais perturbam o ser humano. Porque a gente vai ver quanta violência existe no mundo, porque o homem ainda não aprendeu a domar os seus impulsos, inclusive a cólera, a raiva. E aí nós presenciamos a violência de forma extrema no mundo, no meio, na sociedade que nós vivemos e também habitamos. E a cólera, ela nasce muitas vezes, como nós falamos, desse orgulho que nós ainda alimentamos em nossa alma, desse egoísmo, da impaciência e da dificuldade de aceitarmos as contrariedades da vida. E nós esquecemos que vivemos em um mundo de provas e de expiações. Não é um mundo feliz, não é um mundo evoluído ainda, e nós vamos ter muitas contrariedades no decorrer da nossa caminhada. Então, é necessário, é importante que venhamos domar esse impulso. Porque quando nós nos deixamos dominar pela ira, pela raiva, pela cólera, nós perdemos a nossa serenidade. Nós prejudicamos os nossos relacionamentos e criamos sofrimentos para nós e para os outros, os nossos irmãos, sejam eles aqueles que estão convivendo conosco no dia a dia ou aqueles que se aproximam de nós. Vamos encontrar nesta mensagem, ou nessas mensagens, esse último espírito, que agora eu esqueci o nome dele, nos dizendo que o corpo não dá a cólera. Aquele que não a tem do mesmo modo que não dá os outros vícios, porque todas as virtudes e todos os vícios são inerentes, pertencem ao espírito, a nós espírito. Então, nós podemos nos modificarmos quando nós temos vontade firme. Não é apenas vontade, é vontade firme. Então, a raiva, o ciúme, a inveja, o sentimento de vingança, o egoísmo, o orgulho, não fazem parte do corpo, mas sim está impregnado, nasce do espírito ou no espírito. E o corpo apenas recebe as reflexões do que o espírito emana. Então, espírito, eu posso ser um brutamontes no tamanho, mas eu ser um espírito pacífico. Enquanto que outros, como eu, pode ter uma estatura menor, pequena, mas cheia de raiva, de ódio por dentro. Então, não é o corpo, né? Não pertence ao corpo essa emoção, mas sim ela nasce do espírito, assim como o amor, assim como a bondade,
assim como a indulgência e tantas outras virtudes. Está no espírito. A nascente é no espírito e não no corpo. O nosso corpo, ele é apenas esse veículo que recebe o comando do espírito e faz aquilo que o espírito manda, quer, ordena. Então, nós, espíritos, é quem precisamos nos educar para vencermos as nossas más inclinações. O Evangelho, ele nos ensina que a verdadeira força não está em reagir de forma impulsiva, de maneira nenhuma. A força, ou a verdadeira força, está em saber dominar a si mesmo. Saber controlar esses impulsos. Por quê? Porque a brandura e a paciência são virtudes que revelam maturidade espiritual e confiança nas leis divinas. E o convite da espiritualidade amiga é para sermos brandos, é para sermos pacíficos, é para desenvolvermos essa maturidade espiritual, é para desenvolvermos todas as virtudes que existe essa semente em cada um de nós. É para termos a confiança nas leis de Deus que estão na nossa consciência. E Allan Kardec, ele explica que a cólera não transforma o problema de maneira nenhuma, nem corrige o erro do outro. Muitas vezes nós queremos resolver aquela situação na força, no olho por olho, no dente por dente, como estava escrito lá nas leis de Moisés. Mas não é assim que se resolve. Jesus veio nos pedir para dar a outra face, para caminhar o dobro. Quando Jesus ele veio nos trazer essa proposta, foi justamente para evitarmos as contendas, a violência. E aí Kardec também vem afirmar essas questões juntamente com os espíritos superiores, nos falando que agirmos com cólera não vai corrigir erro nosso e nem do outro. Pelo contrário, vai obscurecer a nossa razão, vai favorecer atitudes das quais depois nós nos arrependeremos. E vai dificultar a nossa ação em termos, agirmos com bom senso. Então, a pessoa colérica, ela se torna vulnerável às influências inferiores. Quando nós exercitamos a serenidade, favorecemos e convidamos os espíritos bons. Quando nós agimos com raiva, com cólera, nós convidamos os espíritos naquele mesmo nível. O que é que nós queremos? Ter do nosso lado espíritos bons que nos ajudem ou ter a presença daqueles que desejam nos ver em situações complicadas. Quantos casos nós não presenciamos de irmãos agindo, envolvidos com esse sentimento, com essas emoções coléricas, de raiva, de sentimento de desejo, de ódio no coração,
sendo potencializados por outras mentes que ainda estão presas nesses sentimentos e cometendo atrocidades, tirando vida, fazendo guerras, empurrando as criaturas aos precipícios do comprometimento dos seres. Então, meus irmãos, o pedido da espiritualidade amiga de Jesus é para que nós venhamos domar as nossas más inclinações, nos tornando criaturas pacíficas, entendendo que essa emoção, a cólera, a raiva, o sentimento e o desejo de vingança só nos traz comprometimentos. No livro Vinha de Luz, pela psicografia de Chico Xavier, Emmanuel, ele nos ensina que a irritação é sempre sinal de cansaço moral e de pouca vigilância da nossa parte. Quando nós nos irritamos facilmente, revelamos que ainda não estamos fortalecidos o suficiente. Estamos necessitados, todos nós, e principalmente quem age alimentando a cólera, de paz interior. Emmanuel ele também nos recorda que a palavra ela é força criadora. Uma palavra dita sobre o impulso da ira, da cólera, da raiva, pode destruir anos de confiança. Por isso, ele nos recomenda silêncio quando a emoção estiver exaltada. Oração e reflexão antes de respondermos algo que venha nos comprometer com o outro, com as leis de Deus e com a nossa consciência. O desafio para cada um de nós, pelo menos para mim, é parar, é refletir antes de responder. Porque se nós fizermos este exercício, quando alguém nos provoque, quando a gente escute uma palavra de provocação e pensar e refletir, Senhor, é um irmão doente que necessita da minha oração, nós não revidamos. O Evangelho nos diz que quando tem duas pessoas em discórdia e uma dessas pessoas, ela não revida aquele diálogo que me falhou agora o nome, a contenda, não há briga, não há discussões, porque uma não está alimentando aquela contenda. Então, que nós possamos pensar e refletir antes das nossas ações e das nossas atitudes, por conta de uma palavra de ofensa do outro. É fácil? Não. É muito desafiador. Mas o caminho é esse. Na obra Conflitos Existenciais e também O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, Joana ela nos explica que muitas reações agressivas da nossa parte não nascem no momento presente. Não. São antigas dores que nós trazemos na alma, como a insegurança, como o medo, como as frustrações, como o orgulho ferido. Então, tudo isso que ainda trazemos em nossa alma, que alimentamos,
nós temos determinadas atitudes. Então, ela nos ensina que quem conhece a si mesmo reage menos. E aí é um convite a todos nós fazermos o exercício que Santo Agostinho ele nos propôs lá na questão 919. Conhece-te a ti mesmo todos os dias antes de dormir. Faça uma reflexão do que você fez, do que aconteceu contigo, do que você falou, do que você deixou de fazer, do que você falou que magoou o outro, que se comprometeu. É o conhecer a si mesmo. Reage menos. Por quê? Porque no dia seguinte eu vou pensar, ontem eu respondi ao meu irmão Alberto de forma áspera. Eu falei algo que pôde ter magoado a ele, mas hoje eu vou me esforçar para pedir desculpa, para me entender com ele e não repetir aquela atitude nem para com ele e nem para com mais ninguém. Então, quanto maior esse exercício do autoconhecimento, menor a necessidade de atacar alguém. E Joana, ela nos afirma que a reforma íntima, ela começa quando deixamos de perguntar quem me fez isso, quem me magoou, e passarmos a perguntar por que isso ainda me desequilibra, por que isso ainda me tira dos eixos. Essa mudança de pergunta, de interrogação, transforma a nós de vítima para aprendizes. Porque quando nós nos colocamos na posição de vítimas, nós nos prendemos ali. Mas quando nós passamos ou saímos dessa condição para aprendiz, nós estamos aprendendo, evoluindo, nos libertando, como disse Jesus. Então, meus irmãos, como vencer essa emoção chamada cólera em nossas vidas, em nossa alma, em nós espírito? E o Evangelho nos oferece um verdadeiro tratamento espiritual. Lembra do que nós dissemos? Às vezes a gente vai buscar resposta ou buscar informações com os espíritos nas reuniões mediúnicas, querendo que os espíritos nos digam o que é que eu tenho que fazer. Buscar essas orientações, essas respostas no atendimento fraterno, no presidente da casa espírita, nos terapeutas, em quem quer que seja. E eu não estou dizendo que não é válido. São meios válidos que Deus deixou na terra para nos ajudar. Mas se em algum momento da minha vida, da dor que eu estou passando, eu pedir orientação aos espíritos que ajudaram Jesus e Kardec a organizar o evangelho e abrir, agora eu estou com raiva de tal pessoa, o que é que o evangelho tem para me oferecer, para eu entender esse sentimento, essa emoção e abrir o evangelho, eu vou encontrar a resposta que eu preciso, a receita, o remédio, o caminho de que eu necessito. Então, o evangelho, ele oferece um verdadeiro tratamento espiritual a todos nós. Primeiro, reconhecer que ainda somos imperfeitos. É primordial entendermos que ainda sou um espírito imperfeito, que estou falhando e ainda vou falhar muito, e não querer me colocar na condição de espírito elevado, que eu não sinto raiva, que eu não me aborreço, que eu não sinto cólera, não. Eu sinto. O que eu não posso é me prender nesse sentimento, nessa emoção. Segundo, vigiar os nossos pensamentos. Que pensamentos eu estou alimentando no dia a dia?
da minha vida e da minha existência. Terceiro, olhar, orar antes de agir, como nós falamos. Desenvolver a empatia pelo outro, porque ele está na mesma condição praticamente que eu. Estamos todos no mesmo barco, em um mundo de provas e de expiações. Nenhum de nós que estamos aqui somos melhores e nem piores do que os outros, não. Estamos todos inseridos no mesmo contexto. Estamos todos no mesmo barco. Lembrar que cada pessoa está enfrentando lutas que nós não conhecemos. E quando o outro age daquela forma, é a condição evolutiva dele. Isso não justifica o seu mal, a sua agressividade, não. Mas é para nós entendermos a condição evolutiva dele, ainda permite que ele agrida com palavras, com ações, até chegar ao ponto de tirar a vida de alguém. Porque ele ainda está assim, nesta condição. E é um irmão necessitado das nossas orações e das nossas preces. Então, meus irmãos, Emmanuel, ele nos recomenda substituir a reação pela compreensão. Joana, ela nos propõe observar as emoções sem se identificar com elas, é observar, entender. Eu ainda sinto a cólera, mas isso é observar. Isso é observar. Me identificar é quando eu me prendo à cólera. Eu estou observando e o meu desejo é de trabalhar para um dia eu vencer. E quando eu me identifico, eu me torno. E não é isso que nós queremos. E Jesus, ele resume tudo quando ele ensina, nos pede e nos diz: amai os vossos inimigos. Esse amor, ele começa muitas vezes com o silêncio do nosso coração e o perdão das ofensas que devemos dar a nós e aos outros. Então, a cólera, ela não destrói apenas quem está à nossa frente. Ela corrói quem sente, quem alimenta. Somos os primeiros a sermos contaminados por esse sentimento ou por essa emoção. Então, cada vez que conseguiremos interromper uma resposta agressiva, nós estamos construindo a paz dentro de nós. Como afirma Emmanuel, ninguém alcança a verdadeira paz sem aprender a governar a si mesmo. E Joana nos lembra que a serenidade é conquista diária daquele que se dedica ao trabalho do autoconhecimento e também da reforma íntima. E já chegando no final do nosso bate-papo da noite de hoje, a doutrina espírita, ela nos convida cada um de nós para observarmos as nossas próprias reações, reconhecendo que o íntima, como nos disse Joana de Ângeles. E esse processo exige de cada um de nós vigilância, oração, autoconhecimento, humildade e perseverança. Muita perseverança, porque senão nós cairemos, falharemos. Quantas vezes, né? Então, cada vitória sobre um impulso que nós temos de irritação, de raiva, de aborrecimento, de impaciência, representa um passo muito importante no nosso crescimento espiritual. E aí, meus irmãos, Jesus, ele é o nosso modelo, é o maior exemplo de mansidão.
E aí nós nos lembramos, mesmo diante das maiores injustiças, como foi no caso ele estar preso no madeiro, ele manteve o equilíbrio de si mesmo. Ele manteve firmeza e o amor no seu coração, mostrando que é possível corrigir sem violência e orientar sem agressividade. Pai, perdoa-os porque não sabe o que fazem. Então, meus irmãos, a maior vitória que um ser humano ele pode conquistar não é sobre o outro, mas sobre a si mesmo. Porque toda vez que nós substituímos a ira pela compreensão, estaremos permitindo que o Cristo nasça novamente em nossos corações. Lembremos de Jesus como nosso modelo e guia. Lembremos dele como aquele que está do nosso lado, nos inspirando, nos direcionando no caminho do bem e da verdade. Lembremos dele no momento que ele nos disse: a boca fala do que está cheio o coração. Nos lembremos de Jesus quando ele também nos falou: vós sois deuses, podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Vós sois o céu da terra, vós sois a luz do mundo, que brilhe a vossa luz, que essa luz que está dentro de cada um de nós, como filhos de Deus que somos, ela possa brilhar, domando a ira, a raiva, a cólera, que muitas vezes quer nos dominar. Muita paz para todos nós. Gratidão pela atenção, pelo carinho e pela oportunidade de estarmos juntos falando dos ensinamentos do Mestre Jesus. Semos, que Deus abençoe a todos, envolva em luz, amor e paz. Realmente, falar de cólera, todos nós ainda estamos envolvidos com esse sentimento, uns já vencendo, outros ainda com muita intensidade, mas faz parte da caminhada de cada um de nós e que possamos usar exatamente essa vontade firme para vencer todos esses embaraços que ainda trazemos. Ainda tem alguns minutos e quem desejar fazer alguma pergunta, algum comentário, está às ordens. Alguém deseja fazer algum comentário? Aos complementos também, viu? Está todo mundo fazendo as reflexões, buscando essa cólera, entender o sentimento. Mas é isso mesmo. A caminhada não é fácil, mas o Evangelho está aí para nos mostrar esse roteiro de luz, para a gente ir domando as nossas más inclinações.
Alberto, a gente tem aprendido no estudo com a doutrina espírita e os espíritos têm nos falado que todo sentimento inferior que nós alimentamos, nós perdemos energia, fluido vital. Então, a raiva, a cólera, esse sentimento que a gente tem, ele desgasta muito fluido vital, sem contar que nós convidamos espíritos naquele mesmo nível. E esses espíritos, ao se aproximar de nós, também vão sugar esses fluidos, essas energias. Por isso que muitas vezes, quando isso eu falo por experiência própria, que eu já tive momentos, depois a gente busca se repor, mas nós sabemos que naquele momento o nosso corpo treme, a gente muitas vezes sente diarreia, dor de cabeça, vontade de vomitar. Quando nos deixamos ser levados por esse sentimento, essa emoção, que é a raiva, que é a cólera. Então, esse sintoma nada mais são do que essa queda energética, essa perda de fluido vital, o impacto da presença desses irmãos inferiores, desses irmãos doentes também, que se aproxima da gente e suga das nossas energias. Então, nós perdemos muito fluido vital, nós perdemos muita energia, nós nos adoecemos. Quantas doenças não são desenvolvidas, inclusive o câncer, como a gente tem ouvido falar muito, por quê? Porque a gente acaba se deixando envolver por essas, essas emoções descompensadas, e aí o nosso perispírito ele é danificado, prejudicado. Então, sentir raiva, mas e quando eu sentir raiva, eu vou ficar naquela paranoia? Não. Assim como a gente sabe, e nós falamos ainda há pouco, nós ainda estamos vivendo em um mundo de provas e de expiações. A nossa condição humana ainda é inferior. E Joana nos convida para a gente fazer o quê? Se identificar com essas emoções inferiores, assim como Jung, ele pede para a gente olhar para as nossas sombras, que é tudo isso também, só que um fala de um jeito e outro fala de outro. Então, assim, eu olhar para a minha sombra e entender que eu sinto raiva, que eu sou invejosa, que eu sou ciumenta, que eu sou egoísta, que eu ainda sou. Faz parte, e é importante que a gente perceba que ainda alimentamos esses tipos de sentimentos ou de emoções. É, se, é perceber agora, eu percebendo o que é que eu vou fazer, qual é o trabalho que eu vou fazer para, não digo me livrar, mas para ir administrando o egoísmo, o orgulho, a raiva, a vaidade. Qual é o trabalho que eu tenho que fazer? Ah, não estou sabendo fazer sozinha. Aí entra a questão da necessidade de pedir ajuda. Quando eu não consigo sozinha domar essas más inclinações, mas que é uma grande perda de energia. Aí, para a gente repor essa energia que eu perdi naquele momento, aí vem a oração, aí vem a reflexão, aí vem a meditação, aí vem a respiração, aí vem o trabalho no bem, que são formas de compensar o meu desequilíbrio, o meu desatino naquele momento.
Olha, eu penso, e aí eu tenho, eu faço parte de dois grupos de estudos do autoconhecimento. Um com a turma aqui da FEB e outro grupo de estudo com pessoas de vários lugares do mundo. É um grupo que foi formado com brasileiros que foi embora para fora do país. E aí eles criaram esse grupo de estudo e, e estamos estudando muito Joana de Ângeles e Jung e também outros autores, psicólogos como Marlon Reckdal. E no último trabalho, na última apresentação, estudo que nós fizemos, foi falando sobre as sombras. E aí, tanto Jung como Marlon e também Joana, eles nos pedem para a gente admitir, admitir, admitir que ainda sentimos, que ainda existe em nós esses sentimentos inferiores. E muitas vezes, Alberto, e eu digo isso por experiência própria também. Quando eu tive uma educação muito castradora de um pai que ele era, ainda continua, mas hoje não tanto quanto antes, mas a gente não podia responder porque não podia responder pai. A gente não podia falar nada que viesse aborrecê-lo. E o meu pai, ele bebia. Eu estou falando da minha experiência porque para a gente, né? Cada um tem a sua. E o meu pai, ele bebia muito. E ele chegava a beber no final de semana e a gente ficava com medo. A gente, criança, pré-adolescente, ia dormir. Aí ele chegava: por que está todo mundo dormindo? Por que não me esperaram? E ali a gente já ficava tremendo. Ele nunca bateu na gente. Mas as palavras dele eram palavras muito pesadas e palavras agressivas. E eu cresci com esse medo, sem saber administrar esse medo. Aí, na semana seguinte, que ele bebia mais, era final de semana, na semana seguinte, todo mundo ficava acordado. Já que na semana anterior, ele reclamou que a gente estava dormindo ou deitadas. A gente ficava acordada. Porque está acordada? É para ver como é que eu chego? E eu cá comigo me perguntava, bom, é para ficar acordada, é para ficar deitada, dormindo, mas não tinha coragem de perguntar assim para ele, entende? E aí me conte, me diga, porque hoje a minha filha, ela fala isso. É para fazer o que mesmo? Me diga aí, é para ficar acordada, é para ficar dormindo? O que é que o senhor quer mesmo? Eu não tinha coragem, a gente não tinha coragem. E eu cresci com esse medo. Entende? Medo de responder, medo de falar, medo de me expressar. Tanto é que eu nunca imaginei que eu ia estar conversando aqui com vocês na minha adolescência, porque a minha voz não saía. E quando eu era adolescente, eu tive um problema de garganta tão sério que naquela época não tinha os tratamentos que tem hoje. Mas eu sei que a minha mãe me deu remédio de mato, de chá e curou. Mas a minha boca ela não abria nem para salivar do jeito que ficava, porque acho que das palavras que ficava engasgada e eu não conseguia falar. Quando eu fui convidada para fazer uma prece na casa espírita pela primeira vez, nem o Pai Nosso saía da minha boca, entende? E aí eu chego no movimento espírita, porque eu vim de uma religião católica, mas não era praticante. Eu chego no movimento espírita e aí muitas vezes a gente aprende e a gente tem medo dos obsessores, a gente se prende muito ao que Jesus disse, perdoai, e tantas vezes quantas forem necessárias, entende? Da gente aguentar tudo calado, sem revidar. E com isso a gente vai novamente se prendendo, ficando calado, sem expressar aquilo que nos incomoda, sem admitir que eu sou uma pessoa egoísta, porque o Evangelho Misericórdia, Jesus, nos pede para a gente ser
uma pessoa boa, então eu não posso ser egoísta. Então eu vou me calar, eu não vou admitir que eu sou egoísta, eu não vou admitir que eu sou invejosa, eu não vou admitir que eu ainda sinto raiva, não. E a gente vai se escondendo, engolindo tudo isso. E aí, quando de repente a gente se depara com uma situação que causa raiva, medo, angústia, tristeza, aborrecimento, a gente se cala. A depender do nosso nível evolutivo, aquele aborrecimento passa logo. Mas a depender do meu nível evolutivo, eu posso ficar remoendo aquilo, remoendo, anos e anos na minha vida. Eu sinto raiva de Alberto e não digo isso a Alberto. Entende? Não expresso isso. Por quê? Porque o evangelho, misericórdia, pode condenar. Jesus, né? Pode, né? Eu quero fazer o que Jesus nos pede. Então, é importante admitirmos que a gente ainda sente ou alimenta esses sentimentos inferiores, ainda traz em nossa alma. E o tempo que a gente vai passar alimentando esses sentimentos depende da nossa condição evolutiva, depende da minha coragem de chegar para Alberto e dizer: olha, Alberto, aquilo que você fez, aquilo que você falou, eu não gostei, entende? Então eu gostaria que da próxima vez você pensasse, me respeitasse, tal e tal. A gente não tem coragem de falar isso porque o outro vai se melindrar, porque Jesus pede para perdoar, Jesus pede para amar, e o tempo vai passando e aquilo vai crescendo dentro de mim, sem eu conseguir resolver com o outro. E eu demonstro uma aparência de boazinha, quando na verdade por dentro eu estou para explodir com Alberto, com Adalberto, com Dirce, entende? Para não admitir, porque eu sou espírita, que eu ainda sinto raiva, medo, insegurança, orgulho, egoísmo, vaidade, e a gente não admite. E os terapeutas, e Jung, Joana de Ângeles, e tantos outros, vêm nos pedir para a gente emergir aquilo que está dentro de nós, fervilhando. Porque eu só vou trabalhar e me transformar quando eu admitir, quando eu perceber, quando eu fazer essa viagem para dentro de mim e perceber o que é que precisa ser modificado na minha vida. Aí esse tempo depende muito de cada criatura, da coragem que cada um de nós temos, né? De sermos autênticos, verdadeiros, conosco e com os outros. Uhum, exatamente. A nós todos. Diga, diz. Boa noite, gente. Então, gente, eu estava pensando aqui, e hoje, assim, hoje nós, eu acredito assim, que nós não temos, assim, muitos momentos de cólera, mas nós temos momentos de raiva. E eu acho a raiva, ela mais perigosa do que a cólera, porque na raiva, a gente pode até fazer alguma coisa para aquela pessoa que a gente não gosta, mas sempre contrariado, sempre falando, não devia fazer, ele não merece. E a cólera é aquele momento, né? Que a gente grita o que a gente não tem coragem de falar, mesmo na raiva, né? Então eu vejo que dois sentimentos diferentes. E vejo na raiva o pior ainda do que a cólera, porque na cólera a gente discute, a gente briga, fala, nunca mais quero olhar na tua cara, e a gente vira as costas mesmo, brigamos. Agora, na raiva, às vezes a gente tem raiva de uma pessoa e a gente fala,
perdão não é fácil mesmo, né? E a gente fala tem que perdoar, mas a gente não consegue. E às vezes a outra parte também. E a gente até faz alguma coisa para a pessoa que a gente não gosta, que a gente tem raiva, contrariado. Então, eu acho que isso a gente tem que separar e ver, sabe, assim, o que é a cólera do momento, o que é a raiva, que a raiva destrói a pessoa. A raiva, eu acredito que é aquele, a gente toma veneno querendo que o outro morra, né? Então, eu vejo que a gente precisa realmente. Eu gostei muito dessa palestra, porque eu nunca tinha pensado, sabe? Mas eu pensando por mim, eu vejo diferença entre a cólera e a raiva, e acho a raiva ainda mais perigosa do que a cólera. Não sei, né, gente? É só um pensamento. É, tem o ódio, tem a cólera, tem a raiva, tem o que pensa que você está falando com quem, tem o egoísmo, tem a vaidade, não vou levar isso para casa, mesmo no centro, né? Às vezes nas reuniões, as pessoas falam, vamos mudar isso, mudar aquilo. Aí tem sempre aquele que bate na mesma tecla, né? Ele não quer mudança, aí ele fica, acho que ele fica com raiva, né? E aí ele passa uns dias, outros ele deixa o cargo, fala, então faça do jeito que você quer. Não sei qual o sentimento que ele usou ali, mas provavelmente usou. Aí ele usou o egoísmo, né, a vaidade, né? E se retirou porque ele não conseguiu aceitar a opinião do outro, né? E às vezes modificação, mudar as coisas, mudar principalmente assim, as coisas do centro, eu acho que ajuda muito, né? E eu acho até isso que falta no centro, né? As pessoas, a gente repara que no centro as pessoas são mais de idade, né? Porque ele não renova, porque é aquela batidinha do centro, né? Então eu acredito que seja, gente, é complicado, para falar a verdade. Disse, a raiva é esse sentimento que a gente tem quando nós nos aborrecemos, nos desentendemos com alguém, quando alguém faz alguma coisa que de uma certa forma mexe nessas sombras que estão lá dentro de nós. E a cólera já é uma ação mais agressiva, é aquela atitude minha que eu não domino, que eu não controlo. Então, assim, eu posso sentir raiva e dominar essa emoção. E a cólera já passa para um segundo grau que eu taco aquilo que está na frente na cabeça do outro sem estar lá nem me importando. E é por isso que muitas vezes a gente vê as pessoas se agredindo porque não conteve essa raiva e ela se transformou nessa cólera que chega ao ponto de agredir, de tirar a vida. Quando você desperta, você já fez a besteira, entende? E ali naquele momento você convida quem para potencializar essa ação. Então, quando eu sinto raiva, eu posso estar aqui, eu senti a raiva, me aborrecer com alguém, sentir raiva, né? E depois eu refleti, bom, será que vale a pena mesmo? Aí eu tenho ainda condição de pensar, mas na cólera é como se eu me deixasse dominar por essa emoção e sem conseguir me conter, me controlar e partir para a violência mesmo. Eu acho que nós já conversamos o suficiente por hoje, senão a gente vai ficar todo mundo biruta antes de dormir, falando um tanto de raiva, de cólera. Vamos orar para disparar. Para você mesmo fazer a prece final da doutrinária. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos agradecer a Deus pela vida,
pela nossa caminhada evolutiva, pelos passos que nós já conseguimos dar, trabalhando o nosso íntimo, a nossa alma para vencer esse homem velho que ainda existe em nós, nos lembrando de tantos irmãos que passaram aqui nesse planeta deixando orientações, esclarecimentos, sugestões para todos nós. E aqui nós nos lembramos do nosso irmão Paulo de Tarso. O bem que eu quero fazer, este eu não faço. Mas o mal que eu não quero, este ainda faço. E Paulo falava desse espinho que trazia na carne. E todos nós estamos aqui nos esforçando para tirar esse espinho que está encravado em nossa alma e nos transformarmos em criaturas melhores. Lembremos do que Kardec nos propôs. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que está fazendo para domar as suas más inclinações. E temos a certeza que todos nós que aqui estamos nos esforçando para domar as nossas más inclinações. E Jesus é este que está no comando dessa nau, no comando de nossas vidas, nos ajudando a despertar em nós essa luz que muitas vezes está apagada, nos ajudando para emergirmos dessas sombras e nos tornarmos seres iluminados. Assim, Jesus amigo, na certeza de que está sempre conosco, nós te agradecemos, Mestre, por tanto amor que tem a cada um de nós. Rogamos, Jesus, que essa luz que vem de ti envolva a todos nós, as nossas consciências, os nossos lares. E principalmente, Mestre, aqueles que desejam o nosso mal ou aqueles que fizemos o mal em algum momento da nossa caminhada evolutiva. Sê conosco, Jesus, agora e por todo sempre. Que assim seja. Que assim